Olá, começa aqui mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. No episódio desta semana, nossa conversa é sobre o PIB brasileiro. O resultado do primeiro trimestre mostrou um crescimento surpreendente da economia brasileira. Fazia tempo que a gente não via um trimestre com um avanço tão bom. Foi uma ótima notícia, mas fica a dúvida. Será que esse crescimento acima da média vai se sustentar? É isso que a gente discute neste programa. A gente também vai falar de mais 4 temas: taxa de desemprego no Brasil, inflação na zona do euro, mercado de trabalho nos Estados Unidos e dívida pública americana, uma questão que tanto preocupou os investidores nas últimas semanas. A gente vai ter ainda a participação da Gabriela Santos, do JP Morgan Asset Management, que vai contar o que movimentou os mercados globais nos últimos dias. Eu sou a Bianca Alvarenga. Eu sou a Nayara Fraga. E hoje é 5 de junho. Vamos nessa? Os dados divulgados pelo IBGE na semana passada mostraram que a economia brasileira ganhou força no primeiro trimestre. O produto interno bruto do país cresceu 1,9% em relação ao último trimestre de 2022. Há muito tempo a gente não via um avanço dessa magnitude. A última vez em que o Brasil registrou um crescimento trimestral tão forte foi nos primeiros 3 meses de 2010, 13 anos atrás. Isso, claro, sem contar o período de forte recuperação pós-pandemia em 2021, quando o PIB cresceu depois de cair muito. Foi um avanço positivo neste primeiro trimestre de 2023, mas tem um ponto de atenção nessa história. Quando a gente olha para as razões que explicam o sucesso do PIB nesses 3 primeiros meses, fica claro que os bons ventos estão ficando para trás. Os números mostram que a principal sustentação do PIB no começo de 2023 foi o crescimento de quase 22% da agropecuária, o que foi o maior desempenho para o setor em mais de 26 anos. Desde o fim de 1996, o agro não viu um resultado trimestral tão bom quanto o de agora. E quem deu esse empurrão foram os grãos, em especial a soja. A safra de grãos no Brasil deve ser recorde em 2023, com um total de 302 milhões de toneladas colhidas ao longo do ano. Essa safra recorde criou um fato inédito. Embora a agropecuária represente menos de 1/10 do PIB, a contribuição desta vez foi de mais da metade. 75% da expansão do PIB no primeiro trimestre veio da atividade do campo. Em contrapartida, os segmentos que têm maior peso na economia contribuíram menos para o PIB desses primeiros 90 dias do ano. O setor de serviços, aqui eu estou falando de restaurantes, academias, hotéis, esse setor representa quase 60% da atividade econômica brasileira, mas no primeiro trimestre ele respondeu por apenas 17% do resultado do PIB. Já a indústria, que retraiu nesse começo de ano, não contribuiu para o crescimento. A indústria teve participação praticamente nula. A gente vê, então, serviços e indústria contribuindo menos para o crescimento da economia e a gente acredita que o agro não deve ser o pilar a sustentar o PIB nos próximos trimestres. E por quê? Bom, nas nossas contas, esse segmento deve ficar de lado ou até retrair. A agropecuária é um setor volátil, influenciado por variáveis imprevisíveis, como clima, condições de safra. De qualquer maneira, o PIB forte do primeiro trimestre é um bom legado para o PIB do ano de 2023 como um todo. Por causa desse resultado, aliás, a gente deve revisar nossa projeção de crescimento da economia deste ano de 1,5% para algo próximo ali de 2%. Mas isso não significa que o crescimento nos próximos meses está contratado, muito pelo contrário. A gente enxerga com preocupação alguns obstáculos que estão no caminho do PIB. O setor de serviços, por exemplo, cresceu menos do que esperávamos no primeiro trimestre. A gente acredita que os serviços continuarão a contribuir positivamente para o PIB, mas em um ritmo mais fraco. O segundo ponto de preocupação é a indústria, que deve ter contribuição negativa para o PIB de 2023. A atividade industrial vem sofrendo com os efeitos dos juros altos, com a queda do preço das commodities e com a própria desaceleração da economia global. E o terceiro obstáculo para o PIB é que os dados do primeiro trimestre também revelaram uma perda de força da demanda na economia brasileira, o que não é bom. O consumo das famílias subiu 0,2% e o do governo subiu 0,3%. São resultados ainda positivos, mas fracos. Já a formação bruta de capital fixo, que é um indicativo do quanto as empresas estão investindo para ampliar a produção,
Esse investimento caiu mais de 3% e as importações recuaram 7%. E o que isso tudo quer dizer, Bianca? Bom, isso quer dizer que, sob a ótica da demanda, a economia já está desacelerando. Por isso, quando a gente olha para a economia nos próximos meses, nós não vemos espaço para otimismo. A gente projeta alta de só 0,4% para o PIB do segundo trimestre e uma retração para o segundo semestre, mesmo com a perspectiva de queda dos juros. E para o ano que vem, o que esperar? Quem conversa sobre isso com a gente agora é a Cláudia Moreno, responsável pela cobertura de Brasil na equipe econômica do C6 Bank. O que a gente perguntou para ela exatamente foi: existe a perspectiva de o quadro melhorar para o PIB em 2024? Vamos ouvi-la. Bianca, a resposta é não. O PIB não deve melhorar em 2024. Nossa projeção é de alta de 1% para o PIB do ano que vem. Nosso cenário contempla, sim, o início da redução da Selic, a partir de setembro desse ano. Mas a trajetória de queda da taxa deve ocorrer de forma lenta. Pensa que nossa projeção para o fim de 2023 é de Selic em 12,5%. É melhor que os 13,75% de hoje, mas ainda assim é um patamar de juros que atrapalha a economia. É importante também olhar para o juro neutro da economia, que é aquele que nem contrai nem estimula a economia. A gente estima que a Selic neutra da economia seja algo em torno de 8% e 9%. Observar isso é fundamental, porque significa que enquanto a Selic estiver acima dos 8% e 9%, a gente ainda vai ver uma economia com tendência de desaceleração. E existem ainda outros 2 motivos que devem levar o PIB de 2024 a ser mais fraco que o de 2023. Um tem a ver com a agropecuária, que não deve repetir em 2024 o sucesso de 2023. E o outro motivo é mais técnico. Tem a ver com o que a gente chama de carrego estatístico, que é basicamente o impacto que você leva de um trimestre para os outros. Se os últimos trimestres de 2023 forem negativos, isso vai acabar se refletindo no resultado de 2024. É como se fosse uma herança estatística. Mesmo que os primeiros 3 meses de 2024 fiquem parados, por exemplo, eles vão herdar um legado negativo de 2023. É por isso que é pouco provável que o PIB do ano que vem seja forte. Ainda falando de economia brasileira, a taxa de desemprego no Brasil voltou a registrar queda nos últimos meses, segundo a PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. A taxa de desemprego passou de 8,6% no trimestre encerrado em janeiro deste ano para 8,1% no trimestre encerrado em abril. Lembrando que aqui eu estou citando os dados já com o nosso ajuste sazonal, que exclui as flutuações típicas de cada época do ano. Essa queda do desemprego no Brasil surpreendeu. A gente esperava que a desaceleração econômica em curso já estivesse afetando o mercado de trabalho brasileiro. Só para a gente ter uma ideia, para os padrões brasileiros, uma taxa de desocupação perto de 8% já representa desemprego baixo. Isso comparando com os números da série histórica, que mostra uma média de desemprego perto dos 10% no Brasil. Ou seja, os números de agora parecem bons. Mas quando a gente analisa a PNAD no detalhe, a gente vê que a dinâmica do mercado de trabalho está pior. Isso em razão de alguns fatores. Vou citar 3 aqui. Primeiro, a população ocupada, que mede o número de pessoas trabalhando, parou de subir. Segundo, o contingente de pessoas procurando trabalho caiu. E o terceiro ponto é que a taxa de participação está em queda. Essa taxa é um indicador que calcula a população que está inserida na força de trabalho em relação à população em idade de trabalhar. Eu estou falando dos que estão empregados e dos que estão procurando emprego, divididos por quem está em idade de trabalhar. Então, essa taxa de participação está caindo e isso não é um cenário positivo para o mercado de trabalho. Esses pontos que a gente citou mostram que a queda na taxa de desemprego no Brasil não está se dando pelo avanço da ocupação, mas sim pela diminuição do número de pessoas procurando emprego. Daqui em diante, na nossa visão, a taxa ajustada de desemprego do Brasil deve apresentar uma leve elevação, já que a população ocupada tende a cair diante do enfraquecimento do PIB. A gente prevê que o desemprego no Brasil fique em 8,5% ao fim de 2023 e em 9% em 2024. Bom, esse foi o primeiro bloco do programa.
Fica por aqui que logo depois do recado da Larissa, a gente volta com a análise internacional. Oi, eu sou a Larissa, especialista de investimentos do C6 Bank, e vim te dar um recado rápido. Todo mês, eu apresento no YouTube do C6 Bank o programa Carteira C6. Ele traz um resumo da nossa carteira mensal, que é um conjunto de ativos selecionado cuidadosamente pelo Comitê de Investimentos do banco, de acordo com o cenário econômico. Vá lá conferir, youtube.com/C6bankoficial. Acho que vocês vão gostar. O assunto agora é a inflação na zona do euro. Dados divulgados na semana passada mostraram que a inflação acumulada em 12 meses desacelerou de 7% em abril para 6,1% em maio. É o que mostra o Índice de Preços ao Consumidor, o CPI, da zona do euro. Foi uma boa notícia porque os analistas estavam esperando uma inflação maior para maio, de 6,3%. O que contribuiu para a melhora do índice foi a queda do preço da energia e a desaceleração do custo dos alimentos na área do euro. Já o núcleo do CPI, que exclui alimentos, energia, álcool e tabaco, que são itens mais voláteis, esse núcleo ficou em 5,3% em maio, no acumulado de 12 meses. Colocando as coisas em perspectiva, perto do pico atingido pela inflação cheia lá em outubro de 2022, que foi de mais de 10%, uma inflação acumulada de 6% representa algum alívio, né? Mas ainda assim, a gente está falando de uma inflação bastante elevada para os países da zona do euro. A meta que o Banco Central Europeu persegue para a inflação é de 2%, bem abaixo dos 6% da inflação atual. Partindo para os Estados Unidos, a questão da dívida americana finalmente teve um desfecho. Após semanas de negociação, o governo do presidente Joe Biden costurou um acordo com parlamentares republicanos para suspender o limite de endividamento dos Estados Unidos até 2025. Foi um acordo muito importante porque, segundo cálculos do próprio Tesouro dos Estados Unidos, o governo poderia ficar sem recursos para pagar salários, serviços e até a própria dívida pública a partir de hoje, 5 de junho. O projeto de lei foi aprovado no Congresso há poucos dias do fim do prazo, quase nos 45 do segundo tempo, e foi sancionado pelo Biden no último sábado. Foi uma notícia recebida com alívio pelos investidores. Afinal, num cenário extremo de não acordo, poderia faltar dinheiro para os Estados Unidos honrarem os títulos da dívida, um processo chamado de default. É algo que nunca aconteceu na história do país e que poderia ter efeitos profundos sobre a economia. Então, foi uma incerteza a menos para os investidores. Quem falou mais desse assunto com a gente foi a Gabriela Santos, que é estrategista de mercados globais do JP Morgan Asset Management. Vamos ouvi-la. O acordo foi de limitar parte dos gastos no orçamento americano para somente 0% de crescimento em 2024 e 1% de crescimento em 2025. Por isso inclui somente 15% do orçamento. Então, as implicações macroeconômicas são bem limitadas, não esperamos que remova mais de 20 pontos base de um crescimento analisado americano. A importância foi realmente remover a incerteza para os mercados globais. Agora que o risco relacionado ao limite da dívida americana saiu do radar dos investidores, as atenções se voltam para temas que haviam sido encobertos pelo problema da dívida. A chance de recessão nos Estados Unidos e a situação econômica da China, por exemplo, retornaram ao foco. A Gabriela explica. Agora a atenção volta para outros temas, a probabilidade de recessão nos Estados Unidos, para onde vai os juros e crescimento econômico na China. Em termos do tema de recessão e juros americanos, tivemos algumas notícias semana passada. Algumas áreas da economia americana continuam mostrando resiliência, especialmente no mercado de trabalho. Tivemos os dados de criação de emprego em maio, que foram surpreendentemente fortes, criando 339 mil novas vagas. Porém, o desemprego aumentou um pouquinho para 3,7%, ainda bem baixo, então mostrando mais uma normalização no mercado de trabalho. Com isso, achamos que é bem provável, então, que o Banco Central americano pause os seus aumentos de juros na sua próxima reunião, que é 14 de junho, para avaliar os dados daqui para frente e ver exatamente qual é a probabilidade de recessão e qual é a probabilidade de normalização de inflação.
Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que nossa equipe acompanha nos próximos dias. Hoje, segunda-feira, a gente acompanha os dados do ISM de serviços dos Estados Unidos referente ao mês de maio. O ISM é uma pesquisa feita com gerentes de compras que ajuda a entender como anda a atividade no setor de serviços, nesse caso. Esse índice é olhado de perto pelos investidores. Na quarta-feira, 7 de junho, a gente acompanha os dados do IPCA de maio. Nossa expectativa é de alta de aproximadamente 0,35% para a inflação brasileira, com alta em 7 dos 9 grupos que compõem o IPCA. Bom, é isso. Chegamos ao fim do episódio de hoje. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Aproveito para reforçar o convite para que você conte o que achou deste episódio na caixa de perguntas, que fica logo abaixo da descrição do episódio no Spotify. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e roteiros são desse time todo, junto com Nayara Fraga e Bianca Alvarenga. A edição de som é da Thaís Andrea. A divulgação nas redes sociais fica com a Karina Campos e a Sara Santana. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você será notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!